Rios Ibéricos Triatlo, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Uma competição a chegar a Castelo de Paiva, Marco de Canaveses, Penafiel e também Sinfãs, com o coração da prova, justamente os dois parques de transição a acontecer na zona de confluência dos rios Douro e Tâmega. Mas já lá vamos às provas principais. Para já ainda o Aquatlo Jovem, a primeira das duas séries, aqui benjamins e infantis. Exato, em benjamins e infantis, a primeira prova deste Aquatlo, inserido, portanto, no 8º Rios Ibéricos Triatlo. Os jovens que estão a nadar 50 metros estão já a aproximar-se, como estamos a ver, da rampa de acesso à área de transição. 7, 8, 9, 10 e 11 anos são as idades aqui presentes nesta prova. Aquatlo, recordamos, apenas natação e corrida. Depois deste percurso de natação, os atletas estão à sua espera os sapatos de corrida, onde fazem, digamos, a transição para a modalidade seguinte, a corrida que os vai levar até à meta. Transição que quanto mais rápida for, melhor, não é verdade? Porque não há paragem do cronómetro no triatlo e também aqui no Aquatlo e, portanto, os atletas ganharão tempo, muito tempo até, se fizerem uma transição muito rápida, numa altura em que chega o Luís Magno do Vinhais Extreme como vencedor dos infantis masculinos. No setor feminino chega também a atleta da Associação Académica de São Mamede, Maria Ramos Silva, como vencedora dos infantis femininos. E vamos então para a segunda e última das provas jovens em Aquatlo. Subimos aqui o escalão para iniciados e juvenis e aumentamos também naturalmente um pouco as distâncias. 100 metros de natação, o dobro, portanto, dos mais novos, e 1000 metros de corrida, também o dobro dos mais novos. Numa altura em que os atletas já se aproximam da metade da prova e dirigem-se já para a rampa de acesso à área de transição, onde, tal como os outros colegas anteriores, eles farão a transição para a corrida. Transição que é muito importante ser treinada, mas também competida nestas idades, de maneira que mais tarde eles possam encarar a transição com mais experiência e, portanto, se engarem no triatlo com maior sucesso. Numa altura em que a atleta Vera Ramos da Silva, Associação Académica de São Mamede, é a primeira a sair da água em iniciados femininos, logo a seguir os atletas masculinos do Vinhais Extreme e também o atleta não federado, está a tirar a toco, o Abel Vilela, já a caminho da área de transição. Em termos coletivos, acaba por vencer então o Clube Super do Porto, o segundo clube Vinhais Extreme de Bragança, e a Associação Académica de São Mamede é a terceira equipa classificada. No final, em termos individuais, os atletas do Vinhais Extreme acabam por vencer em iniciados e em juvenis masculinos e em iniciados femininos é esta atleta, a Vera Ramos da Silva, da Associação Académica de São Mamede. E uma passagem pela zona VIP da competição para escutarmos aqui Pedro Cepeda, em representação da Câmara Municipal de Penafiel. É uma iniciativa que vai ser localizada neste cenário fantástico que é entre os rios, que é a confluência do rio Tâmega com o rio Douro, e criar aqui uma paisagem fantástica para acolher todos estes atletas que decidiram vir aqui a Penafiel e aos outros concelhos vizinhos por onde irá passar esta prova, e que espero que também do ponto de vista turístico seja uma oportunidade para promover este território. Ora, e depois das provas jovens, tudo pronto para as competições absolutas, em simultâneo a saída da prova Olympic Challenge e também Sprint Distance. Distância sprint e distâncias olímpicas, muito bem. Partida já simultânea para estas duas competições. 130 atletas que se lançaram à água nas águas do Tâmega. Na frente vemos já os melhores atletas e podemos já dizer que o futuro vencedor, o Miguel Jacinto Silva, do Clube de Associação de Pais da Gafanha da Encarnação, é um dos primeiros ali na frente e ele acaba depois por vencer esta prova, seguida do João Andrade dos Galitos e do Manuel Motinho. Já nos femininos tivemos a presença de uma atleta francesa, Charlotte Ella, que com alguma facilidade venceu esta prova sprint, seguida da Carla Neves do Ludens Clube de Machico Madeira e em terceiro lugar da Susana Andrade do Sporting Clube de Espinho. Vemos aqui a
futura vencedora também da prova, mas da distância olímpica, a Rita Maria Lopes, grande dominadora a norte do triatlo e também do duatlo, seja em estrada, seja em todo o terreno. Ela aqui com o dorsal 21-26, quer dizer que é atleta sub-23, entre 20 e 23 anos. O grupo da frente é liderado por estes 4 atletas, eles manter-se-ão compactos até perto do final, enquanto que vemos já a seguir o Miguel Jacinto Silva isolado na prova sprint. Ele encaminha-se para a rampa de acesso à área de transição. Ele é um atleta cadete, ou seja, tem entre 16 e 17 anos, representa o Clube Associação de Pais da Gafanha da Encarnação, perto de Ilhavo, distrito de Aveiro. Ele será então um grande dominador, o princípio e fim desta prova sprint, e reparamos que ele vai já seguir para a rampa, e estes atletas que estão aqui, estes nadadores, são os que vão vão terminar a primeira de 2 voltas dos 1500 metros de natação. Miguel Jacinto Silva já vemos lá ao fundo e agora muito perto de nós, a ter acesso à rampa. Ele, como reparam nas braçadas, é um especialista em natação, vem mesmo da natação. Ele está-se a adaptar agora ao triatlo. Será com certeza um atleta de sucesso futuro, até porque no ciclismo e na corrida ninguém se aproximou dele e ele ganhou com muita facilidade esta prova de metade da distância olímpica. Belas imagens da zona de Entre os Rios, já na zona de Penafiel. Aqui a francesa Charlotte, ela é a primeira do género feminino. Ela também, tal como o Miguel Jacinto Silva, não deixou os seus créditos por mãos alheias e também venceu no final a prova do género feminino da distância sprint. Outros atletas também da mesma distância a sair já compactados e a iniciar o percurso de ciclismo. Já na prova principal, vemos aqui o segundo classificado a sair da água e também na geral individual final, Pedro Silva, da Escola do Movimento, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, a perder os óculos na natação, mas entretanto o Gil Maia vai na frente. Gil Maia do BH Porto Triatlo é este atleta de braçada inconfundível, para quem está habituado a vê-lo nadar. Esta braçada é inconfundível, é mesmo do Gil Maia, ele que dominou de princípio a fim também, tal como o Miguel Jacinto Silva na prova sprint. Já vemos alguma diferença. Esta segunda volta de natação já fez diferença entre aquele grupo de 4 que lideravam ao final da primeira volta, e o Gil Maia prepara-se então aqui para, também tal como os outros atletas da prova sprint, acessar a rampa de acesso então à área de transição. E entretanto, nova passagem pela zona VIP da competição para escutarmos o autarca Manuel Moreira, Marco de Canaveses. Olha, em primeiro lugar, dizer que me parece da maior relevância fazer aqui esta prova de triatlo, em que temos realmente o ciclismo, temos o atletismo, temos a natação em conjunto, desde as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos. Acho que é uma prova muito importante na promoção também da nossa região, na Arco de Canaveses, Penafiel e Castelo de Paiva. E por isso, naturalmente, enquanto Presidente da Câmara de Marco de Canaveses, estar feliz por mais esta iniciativa, e é assim que se faz um marco no desporto. E plena ação no Parque de Transição. Numa altura em que Pedro Silva, o segundo classificado na água, é do Clube Escola do Movimento da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, ele segue então na segunda posição. Vemos já aqui o atleta João Martins, da Clube de Associação de Pais da Gafanha da Encarnação, ele que está bem posicionado no segmento de ciclismo, com uma boa pedalada, um bom ritmo e bem posicionado na bicicleta. Numa altura em que vemos o Ricardo Rego, ele que representa o Clube de Natação de Torres Novas, também um dos primeiros a sair da água na frente e agora também a tentar manter-se bem posicionado nos lugares da frente. Percurso de ciclismo de 40 km, algo duro, mas com um bom piso. Aos atletas não era permitido seguir em grupo, o chamado andar na roda, e portanto eles aqui isolados, 1 a 1, têm que manter as distâncias regulamentares, e isso só beneficia naturalmente o primeiro, o Gil Maia. Gil Maia, que também é um ciclista nato, ele que neste tipo de percursos
tem muita vantagem, motivado pela experiência de alguns anos de triatlo que já dispõe. Belezas naturais quanto baste nos concelhos de Castelo de Paiva, Penafiel, Marco Canaveses e Sinfãs. São municípios unidos em prol do turismo e do desporto. A comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, onde estão inseridos estes municípios desta região. O Miguel Jacinto Silva, que seria, como eu disse há pouco, o vencedor da prova sprint, ele que representa o clube da Associação de Pais da Ganhafanha da Encarnação, muito à vontade, ele é um nadador nato, muito à vontade, já se nota em cima da bicicleta, uma posição muito económica, muito descontraída, mesmo na dificuldade do percurso. A altura em que ele acaba de desmontar, ou seja, depois de ter feito 20 km de ciclismo, 2 voltas ao percurso, coloca neste segundo parque de transição, desta segunda zona de transição em que os atletas colocariam a sua bicicleta, já está no início da corrida, apenas 5 km para que ele termine como vencedor desta prova sprint e com cerca de 3 minutos de vantagem para o segundo classificado. Agora a primeira atleta é a francesa Charlotte, ela que nos visitou, ela também que tem uma grande vantagem para a segunda classificada. Segunda classificada que acabou por ser a Carla Neves do Ludens Clube de Machico. Aliás, já vemos a Charlotte ela no início da corrida. E a terminar também, então, o grande vencedor da prova sprint, este jovem promissor, Miguel Jacinto Silva, da zona de Ilhavo, Aveiro, muito à vontade a correr, antes muito à vontade a pedalar e muito antes, então, muito à vontade também a nadar. Justo vencedor desta prova, seguido depois do João Andrade do Galitos e também do Manuel Montinho, numa altura em que, então, é mesmo este João Andrade do Galitos que termina na segunda posição. Bem, a natação foi um bocado atribulada porque havia muitas ondas dos barcos. Depois o ciclismo, a primeira volta fez-se bem, mas a segunda já estava um bocado aflita as pernas, algumas queimbras, ácido lático acumulado. Mas consegui felizmente manter a distância de 1 km e pouco. E depois na corrida foi tudo ou nada. A primeira volta ainda estava um bocado cansado do ciclismo, tinha uma subida lá ao fundo um bocado íngreme, o que custou um bocado, mas depois da segunda volta pensei, agora é tudo ou nada. Queres ganhar? Continua. E foi assim. A chegar também já no setor feminino, então, a francesa Charlotte, ela como então grande vencedora desta prova sprint. 750-25 foi a distância que ela cumpriu do princípio até ao fim desta prova. A seguida da Carla Neves do Ludens Clube do Machico e também da Susana Andrade do Sporting Clube de Espinho. Je suis venue ici parce que je suis en vacances à côté de Porto. C'était un triathlon très sympa. J'ai aimé la natation, le vélo était très dur et la course à pied aussi était très dure. E terminada a distância sprint, regressamos à distância olímpica no âmbito do programa Rios Ibéricos Triatlo. Aí está a frente feminina. A Rita Maria Lopes, a atleta polivalente, a triatleta polivalente da zona norte do país, do Atos todo o terreno, do Atos de estrada, triatlo todo o terreno, é com ela esta posição na bicicleta, está à vontade na bicicleta, demonstra a experiência que já tem nestas andanças. Numa altura em que este 8º Rios Ibéricos está a ser disputado, é uma organização do Centro Social Sol Nascente de Santo Ildefonso, de Castelo de Paiva, também da Cebolido Ativo de Penafiel e também da Escola de Marco de Canaveses, um projeto de sensibilidade social para a promoção da saúde física e também psicológica de todos os participantes, mas também dos futuros participantes nestas provas. É um desporto, o triatlo nesta altura, neste local, é um pretexto para que essa sensibilidade também se alargue ao turismo da região. Os parceiros e os apoiantes bombeiros voluntários de Castelo de Paiva, bombeiros voluntários entre os rios, também a GNR de Castelo de Paiva e de Penafiel. A Maria Sá Pereira, do Grupo Desportivo da Goma, Póvoa do Lanhoso, Braga, é a segunda classificada, ela que mantém esta posição, uma boa posição no ciclismo, atleta não muito experiente, mas já com muita vontade de se ingrar no triatlo. Gil Maia já numa posição mais aerodinâmica, porque está em cima da ponte, é um plano ligeiramente a descer. O Gil Maia prepara-se então para aceder já à zona de transição 2, ele que continua muito destacado
e com um grande poder de liderança nesta altura. O atleta que antes era do Sport Lisboa e Benfica, sempre perseguido deste segundo, do Pedro Silva, menos experiente, mas também com muito futuro pela frente, um atleta ainda sub-23, entre 20 e 23 anos. Ele aqui prometeu-nos que, no final da prova, prometeu-nos que ia tentar, para o próximo ano, se ingrar ainda mais no triatlo e também a nível nacional, dentro do seu clube Escola do Movimento da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Pedro Silva. Numa altura em também que um pouco mais atrás surgem os segundo e terceiro classificados, são respectivamente o Jorge Augusto, que acaba de passar o Ricardo Rego, então aqui uma troca de posições entre o terceiro e o quarto classificado. Jorge Augusto, do Varzim Sport Clube, recente no triatlo a norte e em Portugal, a então posicionar-se na terceira posição, que não mais deixaria até ao final. Este atleta, o Ricardo Rego, passa então para quarto lugar. Vemos perfeitamente a experiência no ciclismo entre este atleta que vemos nas imagens e o anterior. São anos de experiência, anos de técnica, anos de acompanhamento e anos, naturalmente, de, reparem, até a saudação que este atleta nos faz condiz mesmo com a sua experiência no ciclismo. Uma altura em também que o Ricardo Rego, que segue atrás aqui do Jorge Augusto, também a lutar ainda por se manter ali na posição número 4. Frente feminina, sempre na frente então a Rita Maria Lopes, ela que representa o Sporting Clube de Espinho, esta atleta polivalente, como dissemos há pouco, está prestes a finalizar os 40 km de ciclismo, não teve oposição desde o tiro de partida. Ela então a dominar mais uma vez esta distância. Aproximamos-nos rapidamente do troço de ligação do circuito de voltas para a área de transição 2. Aqui vemos 3 triatletas, entre as quais a Rita Maria Lopes, que se vão aproximando da zona de transição 2, onde vão deixar a sua bicicleta, o seu capacete e preparar-se então. Já vemos nestas imagens a transição 2, estava a dizer então que deixam a sua bicicleta e o seu capacete e preparam-se para 10 km de corrida em 4 voltas. Gil Maia, muito à vontade, BH Porto Triatlo, ele que vai dominar por completo também os 10 km de corrida, também feitos a percorrer em 4 voltas, aliás, numa altura em que Pedro Silva, a quem já nos referimos, segue na segunda posição, e este atleta do Varzim Sport Clube, o Jorge Augusto, na terceira posição. E nova passagem pela zona VIP da competição, agora escutamos José Carvalho, Câmara Municipal de Castelo de Paiva. Castelo de Paiva, felizmente, tem estado associado a grandes eventos esportivos e é com muita alegria que novamente vemos o triatlo associado ao nome de Castelo de Paiva, neste local magnífico, numa paisagem que é o grande cartão de visita de Castelo de Paiva, junto ao Douro, junto a esta paisagem que temos aqui em Castelo de Paiva. O triatlo tem sido enraizado nos últimos anos em Castelo de Paiva, com diversas provas que temos realizado ao longo dos últimos anos, e é de facto com muita alegria que vejo que este evento, com esta dimensão, com tanta gente aqui, desporto rei, que já começa a ficar bem enraizado aqui em Castelo de Paiva. É com muito gosto que o recebemos aqui e fico feliz por ver tanta gente associada a este evento. E entretanto chega também ao Parque de Transição 2 a Rita Lopes, a líder da distância olímpica. Rita Maria Lopes, que muito à vontade, como reparam, não tem pressa em procurar o seu lugar, o lugar do Sporting Clube de Espinho. Hão de reparar que aquelas placas brancas têm setas indicativas dos clubes a que os atletas pertencem. Ela está a colocar no espaço do Sporting Clube de Espinho e inicia então neste momento o percurso de corrida. 4 voltas. A Maria Alberta Sá Pereira, do Grupo Esportivo da Goma Pablo Linhoso Braga, na segunda posição. Ela também não vai deixar esta posição, numa altura também que a Vanessa Paz de Fonseca, do Clube de Associação de Pais da Gafanha da Encarnação, é a terceira classificada e assim se manterá até ao final da prova. Em termos coletivos, em termos masculinos coletivos, o Varzim Sport Clube foi o grande dominador, 7 horas 27, 14 segundos. Segundo o McDonald's de Braga, 7 horas 34, e o Dar Ricardães de Águeda foi a terceira equipa com 8 horas certas no cômputo geral, na soma dos seus 3 primeiros atletas.
Gil Maia na frente, a passos largos, com muita vontade, a dominar por completo esta 8ª edição do Rios Ibéricos Triatlo e aqui, naturalmente, a finalizar com o contentamento da organização, do Gil Maia, do público presente, também dos jovens que participaram no aquato e assistiram à chegada dos adultos. Pedro Silva, um dos melhores atletas da atualidade, os mais jovens atletas da atualidade também, não só a norte, a terminar também. Este atleta é o 3º classificado, Jorge Augusto, do Varzim Sport Clube, muito contente, família junta, e Gil Maia. É uma prova espetacular, uma prova aqui no norte em que eu não podia recusar o convite, moro relativamente perto daqui e tem todas as características que eu adoro nesta modalidade, que foi uma natação muito rápida, com um fato isotérmico, um ciclismo sem roda muito duro, muito técnico, com subidas do meu agrado e depois uma corrida também extremamente dura num local que eu conheço perfeitamente e por isso estou muito contente com esta vitória, onde encarei um bocado como um treino mais competitivo, mas onde tive ótimas sensações e estou muito contente por isso. Um domínio assinalável, uma vantagem considerável aqui na escada. Na escada e em todas as transições. Sim, realmente foi uma prova em que eu me senti um bocado acima daquilo que estava à espera, porque vindo um período de treino um bocado extenso e não me tenho sentido muito bem tanto a treinar como a competir, mas felizmente hoje senti-me bem em quase todos os segmentos, tirando a natação. E pronto, como eu disse, é um circuito para as minhas características, bastante duro, sem roda na bicicleta, por isso acho que foi aí onde eu consegui fazer as maiores diferenças. E agora Taça da Europa Funchal, um dos objetivos internacionais. Exatamente, a longo prazo primeiro tenho que tentar garantir essa qualificação, que passam pela competir nas Taças da Europa organizadas pela Federação Europeia de Triatlo, de maneira a conseguir subir no ranking mundial, para talvez almejar objetivos mais ambiciosos e vamos ver passo a passo, ver como as coisas correm. Pronto, e Rita Maria Lopes aproxima-se do final depois de 4 voltas, foram 10 km de corrida extenuantes, também num percurso nada fácil, porque nada é fácil em termos de percursos nesta zona de entre os rios. Ela vai terminar em apoteose, ela vai ser então a vencedora desta prova de distância olímpica, uma prova que faz parte de um circuito Challenge Norte, Viseu, Águeda, esta edição de Rios Ibéricos, Lamego, Póvoa de Lanhoso, Macia de Cavaleiros e também Pó de Varzim, são locais por onde vai passar esta competição. Positivo, acima de tudo. Depois do triatlo longo de caminho há 2 semanas, vim aqui ver como é que estava, fiz um período de semiférias e senti-me bem, apesar da dureza do percurso de ciclismo e o da corrida final também, mas senti bem e correu bem. Este não longo, distância olímpica, o ciclismo foi o segmento mais complicado esta manhã? Para mim, sim. 4 voltas onde o desnível era acentuado, mas é uma questão de controlar e fazer ao nosso ritmo, essencialmente. E este triatlo foi para ti uma estreia? Aconselhas para que outros venham também? Aconselho, para quem gostar de dureza na estrada, é muito bom e tem aqui um sítio maravilhoso para fazer triatlo em Portugal. O circuito norte de triatlo em termos coletivos é dominado em femininos pela Associação Académica de São Médio, seguida do Clube Associação de Pais da Campanha da Encarnação. Já em masculinos, o Varzim Sport Clube domina, o McDonald's de Braga é o 2º classificado e o Grupo Desportivo da Goma é o 3º classificado em 13 equipas masculinas. Este triatlo este ano teve uma nova roupagem, uma envolvência de estes municípios todos, esta região de Tâmega e Sousa. Foi uma experiência, julgo que enriquecedora. Até este momento as coisas estão a correr bem. Acho que a continuidade e neste local, esta paisagem acho é fenomenal. Portanto, estamos para continuar. E assim foi a reportagem do Rios Ibéricos Triatlo.